O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Iniciemos. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. Por este tempo estaremos estudando o Evangelho de João, ou melhor, fazendo estudos dentro do Evangelho de João. Não vamos estar seguindo toda a sequência dos diversos capítulos, mas tomando assuntos dentro deste livro. E esta lição nossa é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição é a de número 2, no presente momento, e o título, Os Primeiros Sinais. Na sequência, e para estudo desta segunda lição, os primeiros sinais, começamos com o texto bíblico de João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, ainda que nosso estudo vai se estender até o verso 25 desse capítulo. O texto bíblico então, João capítulo 2, verso 1 até 11, faremos essa leitura no momento próprio do desenvolvimento. Assim, ainda apresentamos que o nosso texto áureo está no verso de número 11 e que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O nosso esboço da presente lição tem 3 desenvolvimentos, ou 3 tópicos de desenvolvimento. O primeiro, a transformação da água em vinho, que é a nossa leitura bíblica em classe, do verso 1 até o verso 11. Segundo tópico, a purificação do templo, é a continuidade do verso 12 a 22. E finalmente, reações aos sinais de Jesus, verso 23 a 25 desse mesmo capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João. Nós temos nosso material de classe e desse material tomamos um resumo para estarmos apresentando nessa sequência, nessa exposição, que primeiramente visa um padrão para todos os professores de escola bíblica dominical, nas classes de jovens e de adultos. Assim, a nossa introdução, temos este texto. O Evangelho de João relata bem poucos milagres de Jesus, ainda que a maioria deles seja inédita nos outros evangelhos. Isso porque o propósito desse evangelista não é provar que Cristo operou muitos milagres, os quais ele mesmo admite serem tantos que não poderiam ser contados na sua totalidade. Os prodígios escolhidos para fazer parte desta obra possuem um profundo significado que, como sinais, indicam claramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, nessa introdução, o que estamos dizendo é: se João, desde o seu primeiro capítulo, traz os seus escritos na evidência ou procurando demonstrar, mostrar, chamar a atenção, despertar o entendimento para que Jesus, nascido ali em Belém, tendo vivido em Nazaré, entretanto, apesar dessa simplicidade, ele é nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, uma divindade que se fez carne e habitou entre nós. E a sequência agora, nesta presente lição, é mostrar milagres.
Conforme lemos, Jesus fez muitos milagres. João reconhece isso e não escreveu todos esses milagres e diz que não poderia escrever pela quantidade deles muito grande. Mas também quando ele apresenta alguma narrativa de algum milagre, algum sinal, algum prodígio, a sua intenção é justamente mostrar que por aquilo temos em Jesus alguém muito especial, acima de todos os profetas, ou seja, nada mais do que o próprio Filho de Deus presente entre nós. Então não é somente o milagre, é também o que ele quer apontar de certa forma, a divindade de Jesus naquilo que ele estava fazendo. E os milagres de João são uns poucos em relação a outros evangelhos, mas, por outro lado, são milagres, muitos deles, que não aparecem nos outros evangelhos. Os outros evangelistas não narraram muitos desses milagres, então parece coisa nova ou uns milagres escolhidos a dedo por João para ser trazidos aqui nesse seu escrito, dentro do objetivo de mostrar que Jesus é de fato o Filho de Deus e cuja glória assim se manifestava pouco a pouco nos prodígios que fazia. Muito bem, dentro da nossa lição, procurando entrar no nosso esboço, o primeiro tópico é a transformação da água em vinho. Palavra e texto, narrativa esta que está no verso 1 até o verso 11 e que agora vamos estar fazendo a leitura no capítulo 2 da Bíblia Sagrada. Assim temos, inicio a leitura. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação, as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este é o texto bíblico, é uma narrativa simples, entendida no seu próprio texto, mas comentemos algumas coisas. É assim, num primeiro parágrafo retirado do nosso material de classe, podemos ler: este primeiro milagre aconteceu logo no início do ministério de Cristo Jesus, alguns dias depois de ter reunido os seus primeiros discípulos. Em Caná, uma cidade próxima a Nazaré, ocorria uma festa de casamento, da qual participava a mãe de Jesus e para a qual ele também foi convidado, juntamente com os discípulos. Ocorre que, durante o banquete, acaba o vinho. Na sequência, as palavras trocadas entre Jesus e sua mãe indicam que ela esperava que ele manifestasse a sua glória
nesta ocasião, revelando a todos quem realmente era. Mas a expressão mulher, que há entre mim e ti, embora não seja desrespeitosa, denota que Maria não podia se valer de sua relação maternal com Jesus para alcançar o milagre. E ainda que Cristo não tenha negado atender ao pedido, não seria para que ele se tornasse manifesto ao mundo, pois, como disse também, ainda não é chegada a minha hora. Tanto aqui como em outras ocasiões, neste Evangelho, por esta palavra, o Senhor se refere ao momento da sua morte, quando seria glorificado pelo Pai, tornando-se a causa da salvação de todos os que creem. Paremos, iniciemos num primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Agora, vamos dizer assim, imaginando, dando asas à imaginação. Há um casamento, Maria convidada, Jesus convidado, os discípulos também convidados. Tem essas três citações em separado. E falta o vinho. Um problema aconteceu, o vinho termina. E Maria vai direto a Jesus, falando: não tem vinho. Só nessa palavra já mostra que ela já tinha alguma experiência com Jesus. Tem problema, perdoe dizer assim, Jesus está aí, Jesus resolve. Não sabemos, irmão, não podemos dizer nada de que acontecia no dia a dia de Jesus crescendo todo o seu tempo até esta data, junto com seus pais, porque diz lá a palavra que desde aquele tempo que ele foi ao templo, esteve conversando com os doutores da lei, ele recolheu-se. Então somente a sua casa, a casa de seus pais, sendo-lhes submisso. Só isso que fala. Mas tudo leva a crer que a mãe tinha experiência da capacidade, do poder, da excelência do filho, porque já vem e dirige diretamente a ele nessa colocação. Jesus responde, não vamos pensar que foi desrespeito. Jesus não tem nenhum desrespeito, só que Jesus é sim, sim, não, não. Jesus fala abertamente, e para Maria ele diz assim: mulher, que há entre mim e ti? No sentido justamente que ela não pode interferir no ministério dele. Há uma diferença, ele como filho e ele como o Messias, totalmente diferente. Como filho, ele está ali subordinado todos esses anos. Imagine aquele que é o Pai da eternidade, o Deus forte, atendendo o dia a dia da mãe, que eu não sei qual que era, não sei, mas ele mostra que foi um filho que trabalhava junto com o pai José na carpintaria, sujeito à sua mãe, 30 anos, meu Deus, dizendo assim, pelo poder e excelência de Jesus, que tempo perdido. Não foi. Se ele, Senhor Todo-Poderoso, subordinou-se à mãe e ao pai, nesse tempo um exemplo para os filhos: honrai pai e mãe. Então, de fato, começa com essa palavra de que falar, não é para ela se interferir, ou ela não está, ele, Jesus, não está a serviço dela. Mas observe que, além dessa palavra assim, ainda diz: ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, será que Maria queria que ele logo estivesse sendo conhecido pelo público? E quanto à hora de Jesus, vamos observar várias vezes, vamos mostrar alguns versículos, que o assunto era a morte, ele indo à morte para perdão dos nossos pecados, cumprindo a sua missão de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não um milagre aqui, milagre lá, ou milagre aqui, socorrendo o povo nas suas necessidades.
havia uma necessidade maior. Primeiro, cumprir a vontade do Pai. Segundo, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso agora em favor do próprio povo. E não seria questão de alimento, de vinho e outras coisas assim. Mas então ele responde desta forma, mas ao mesmo tempo, observe que Maria recebeu essa palavra e não se sentiu ofendida não, porque ela vai e diz aos funcionários, aos trabalhadores, mostrando que tinha uma certa liberdade e um certo comando naquela festa: fazei tudo o que ele mandar. Pronto, e Jesus então entra em cena, fazendo com que tragam algumas talhas que era de armazenar água para a limpeza, a purificação dos judeus nos seus rituais particulares ou em momentos festivos do judaísmo, como esse de um casamento, que enchesse de água, levasse ao mestre-sala, e ele percebeu que era vinho de melhor qualidade. Muito bem, essas primeiras colocações nós estamos tendo nisso aí, mas observem, a mãe conhecia o filho, já tinha a história anterior, que não vamos entrar em ficção aqui. Muita gente faz histórias e não é assim. Jesus, como homem, trabalhou como homem. Assim entendo que Jesus, quando pegava o serrote, ele fazia força ou agia com o serrote do jeito que o serrote tinha que funcionar, e não fazia o serrote cortar a madeira e ele ficava assistindo o serrote sozinho. Não, ele era homem de dores, acostumado aos trabalhos. Então, na vida humana, como homem, ele pegou o serrote, pegou o martelo, não sei se acertou o dedo algumas vezes no martelo, mas deixa isso para lá. Só para a gente entender, Jesus se fez como homem. Ele não pegava benefícios do seu poder para ter uma ociosidade, um conforto mais, não. Vamos entender esse particular. Se ele se feriu com alguma ferpa de madeira, não sei, mas ele teve essa colocação a seu respeito: homem de dores e acostumado aos trabalhos. Muito bem, vamos ler alguns versos importantes. Um deles é em João capítulo 12, quando nos versos 23 e 24 temos essa narrativa. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quando aconteceu isso? É quando Jesus é procurado pelos discípulos, e esses discípulos dizem para ele: os gregos estão vindo aí, estão te procurando, querem te ver. Ou seja, a notícia de Jesus, dos seus feitos, dos seus ensinos, já tinha chegado na Grécia, e gregos estão vindo para ver, ouvir aquele de quem tinham tido alguma informação. E lembre-se, a Grécia é o país da ciência, né? Filosofia, lá saiu matemática, química, trigonometria, sei lá quantas coisas saíram de lá, e gente que procurava saber de coisas de alta ciência estão procurando o homem de Nazaré, que ensina com sabedoria, que opera milagres. E por fato dele ser já sendo anunciado pelo mundo, em que Jesus então fica alegre, não pela fama, vamos entender isso. Aqui está escrito assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então Jesus não está se tomando a situação como vantajosa em termos de fama. Ele está vendo a evidência que muitos estão procurando por ele, mas ele seria útil na sua morte. Na sua morte. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas morrendo, aí dá muito fruto. Então observe que o momento de glória, na verdade, é a morte de Jesus cumprindo a vontade do Pai, e o grande benefício para a humanidade, muito mais do que vinho, muito mais do que pão, muito mais do que peixe, muito mais do que cura das doenças físicas, é a vida eterna. É isso que Jesus tinha vindo. Por isso essa expressão: ainda não é chegada a minha
hora. Mas à medida que vai chegando a morte, o tempo da morte, ele vai dizendo: é chegada a hora, está chegando a hora. E observe no verso 32 e 33 desse mesmo capítulo: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando que morte havia de morrer. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então observe, esse é o momento, sim, em que Jesus seria glorificado, contrário a tudo quanto é entendimento. Por isso o aspecto de que ser Jesus ou o Evangelho ser loucura ou escândalo, porque não é segundo o querer dos homens, mas segundo a justiça de Deus. E a glória se manifesta ainda mais quando Jesus é ressuscitado, quando Jesus é levado ao céu, quando Jesus é colocado à direita do Pai, quando todo poder lhe é dado nos céus e na terra. Não é uma mera transformação de água em vinho que Jesus estava vendo, não, nada disso. Que nem um super-herói aí, o super-homem, não é isso nem aquilo, é morrer cumprindo a vontade do Pai, perdão dos pecados da humanidade, dando à humanidade direito de vida eterna. Então a visão de Jesus é do Pai, não é dos homens que querem ver feitos, maravilhas, etc. Nada. Jesus é outro super-herói muito diferente e que de fato mostra um heroísmo total, morrendo por aqueles que não merecem, até mesmo que eram seus próprios inimigos, para trazer uma mudança tão grande na vida daquele que se chega a ele. Continuando mais um pouco, num segundo parágrafo do nosso material de classe, retiramos outro texto e leio: à primeira vista, a ocasião do milagre parece inusitada, uma festa de casamento. Enquanto João Batista, não comia nem bebia, Cristo não só participou de um banquete, mas assinalou com um milagre, tornando-se para os seus discípulos a figura principal daquelas bodas. O impacto desse prodígio sobre a fé deles pode ser explicado, em primeiro lugar, pela abundância do que foi produzido. Jesus mandou encher de água 6 talhas, que pelos cálculos modernos totalizariam entre 480 ou a 720 litros. Dessas talhas, os servidores poderiam tirar vinho da melhor qualidade para os convidados até a saciedade. Sem dúvida, a impressão causada foi a mesma que no milagre da multiplicação dos pães e peixes e na pesca abundante, mas o significado deste milagre ganha contornos ainda maiores quando analisado à luz do contexto histórico e da profecia. Aí está, João Batista não comia nem bebia, e Jesus vem e está andando aos olhos de muito à vontade, porque fala com qualquer qualidade de pessoa, socialmente não faz acepção de nada, e come e bebe com todos, até com os publicanos também. Aí houve aquela defesa de Jesus: quem precisa de médico são os enfermos. Então ele estava junto para curar e não para associar a sua doença. Não, Jesus veio para trazer cura para quem tinha necessidade dessa cura. E assim Jesus se envolvia nos particulares das famílias, da sociedade, de muitas formas. Muito bem, o milagre foi grande, uma quantidade enorme de água transformada em vinho. De fato. Agora, trouxe o impacto. Qual o impacto? Nunca alguém ficou sabendo que pudesse ser transformado água em vinho. Se fossem os gregos que eu falei antes, eles estariam analisando como quimicamente água pode virar vinho. Mas agora o milagre maior é que ninguém sabe como, e quimicamente é impossível, mas Jesus fez
sinal de que nada lhe é impossível. Até o impossível para o homem, ele está além, fazendo alguma coisa. Muito bem. Essa expressão, nesse capítulo, ou nessa colocação desse terceiro parágrafo, ou desse segundo parágrafo, vamos entender tudo isso. Os discípulos viram um fato simples, diante do que depois passariam a ver. Porque Jesus, andando pelo caminho, encontra alguém sendo levado para o cemitério, para o cortejo fúnebre, e dá ordem para o rapaz se levantar. A vida foi devolvida, a ressurreição. Depois o milagre também, dá ordem para o vento e o mar se acalmarem. Pronto. E os discípulos, a cada tempo que andavam com Jesus, não foi mais pelo vinho que tinham tido notícia que veio da água, mas estavam vendo que Jesus era muito mais do que aquilo. E chegou a dizer, né? Quem é este que dá ordem ao vento e ao mar e eles obedecem? E cada vez era um impacto de admiração do que Jesus estava fazendo. E o impacto que os fez recuar foi quando Jesus se entregou aos pecadores, aqueles que buscavam a sua morte, e morreu na cruz. Aí o pessoal caiu. Mas era um momento crítico, um momento máximo do seu ministério, mas eles não entenderam. Mas tá bem, depois Jesus ressuscitou, aí a admiração aumentou mais ainda, que até a morte não tinha poder sobre Jesus. Mas passando a alguns versículos, lembremos, em João capítulo 6, verso 14, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os sinais têm a sua ajuda, mas não é aquilo que glorificaria Jesus. Em João 21, verso 5, disse-lhes pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, porque essa é a segunda pesca milagrosa. Ou seja, esses milagres ficaram marcados. Quem é que pode multiplicar pães? Quem é que pode transformar água em vinho? Quem é que pode dar uma pescaria boa num tempo que não parece ter peixe? É só Jesus. Foi quando o discípulo que Jesus amava já identificou, esse milagre, essa história eu já vi, e é Jesus. Não pode ser outro que esteja na praia, né, chamando ou dando essas ordens de jogar rede para algum lado. Observe bem, e isto, o fato que nós estamos lendo agora, João 21, verso 5, se deu após a morte. É Jesus se apresentando vivo depois da morte. Ou seja, tinha ressuscitado e aos poucos foi se envolvendo com os seus discípulos, retornando ao dia a dia de comunhão com eles. Ainda que isso não era assim contínuo, era esporádico agora, nesse tempo após a ressurreição. Mas os milagres estão aí. Para alguns, maravilha, este é o profeta que verdadeiramente tinha que vir ao mundo. Mas continuemos. No texto seguinte, consideremos, no parágrafo 3, temos ainda, depois de muitas gerações de desobediência a Deus, que resultaram em secas, doenças, miséria, fome sobre sua terra, os israelitas nutriam a expectativa de que o reino do Messias seria um reino de fartura, alegria e glória. De fato, uma grande festa de casamento onde o Senhor seria o esposo e Israel a esposa. Ora, para que os seus discípulos entendessem que esse tempo havia chegado, foi que João usou a figura do amigo do esposo, referindo-se a ele mesmo,
e do esposo, aquele que tem a esposa, referindo-se a Cristo. E notemos que Jesus confirma este testemunho ao responder à dúvida desses mesmos discípulos: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Texto de Marcos capítulo 2, verso 19. Referindo-se ao tempo em que estava presente com eles. É pelo mesmo motivo que o reino de Deus no presente é comparado a uma festa de casamento ou a um banquete. É evidente que esse reino, sendo espiritual, não consiste em comida nem bebida. Romanos capítulo 14, o verso 17. Mas é espiritual, não consiste em comida nem bebida, mas através de milagres que matavam a fome e saciavam a sede, trazendo alegria e satisfação aos homens, Jesus demonstrou ser aquele que podia fartar suas almas com um verdadeiro alimento e verdadeira bebida para a vida eterna. Paremos. Se houve um milagre, estamos considerando outro aspecto. Jesus inicia justamente num casamento, ou seja, num casamento que ia se tornar uma tristeza e uma vergonha, Jesus vem como aquele que é pronto, a solução, a alegria para todos aqueles que ali estavam. Na verdade, nós temos Isaías 54 e também Joel palavras semelhantes de uma situação terrível do povo de Israel, envolvido nos pecados e outras coisas mais. E no presente tempo que Jesus ali estava, ele estava debaixo do Império Romano, do domínio romano. Consideremos isso. Então está tudo diferente. Um povo que esperava alegria, fartura e glória, estavam em humilhação. Mas vem Jesus, que é na verdade o esposo da nação de Israel, cumprindo a palavra de Isaías capítulo 54 e outras passagens mais, e também a palavra de Joel. Ele chega para retirar do povo a vergonha, o opróbrio, e trazer momentos de alegria e de admiração também. Observe bem, porque Jesus é o esposo e todo Israel, a nação de Israel, a esposa. Cuidado, a palavra diz esposo e esposa, mas desde 1948 estão imprimindo Bíblias e mais Bíblias com versões várias e trazendo mudança da palavra esposa para noiva e de esposo para noivo. Mas Jesus não é noivo, nem a nação de Israel e nem a igreja é noiva. Temos que entender isso. Houve mudança porque o povo na sociedade está entendendo o casamento de forma incorreta, muito incorreta. Sempre foi esposo, esposa. Isaías 54, porque o teu marido é o Senhor dos exércitos. Acabou. E na palavra de João, eu sou amigo do esposo. E quem tem a esposa é o esposo, referindo a Jesus. E depois Jesus disse, quando alguém cobrou os discípulos de João: jejum, os seus não pode jejuar, eles estão acompanhando o esposo. Então Jesus disse e falou esposo. E por que a igreja e a nação de Israel era esposa? Porque faz com o Senhor um só corpo, do qual Jesus é a cabeça. E dessa união Jesus e a igreja nascem os filhos espirituais da fé, e que muitos não estão entendendo e querem mudar, dizendo que a igreja é noiva, que é pura. E por acaso a mulher que casa e mantém-se fiel no casamento não é pura? Não estão entendendo o casamento. E o casamento foi construído por Deus, e o casamento é puro, é santo, porque foi Deus quem o estabeleceu. Mas a atual humanidade não está entendendo o que é um verdadeiro casamento, e sempre colocam malícias em tudo, até naquilo que é santo. Então eles estão errados, longe da pureza e santidade que há em Deus, e veio bácula nisso. Não,
Jesus é esposo. E isso desde as palavras mais antigas, exemplo em Abraão, exemplo no seu casamento, Abraão e Sara, o Deus da altura, o Deus das multidões, que estava ainda no propósito de gerar vidas para a eternidade. E as pessoas não entendem isso. Depois Isaac e Rebeca, Jacó e a multiplicação de filhos, tudo isso mostrando que há um Senhor que através de nós, ou no processo como de casamento espiritual, geramos. E quando Jesus vai falar em Lucas 14, é o texto que tenho aqui, ele apresenta: o reino dos céus é semelhante a quê? A umas bodas, a um casamento. E assim temos o texto de Lucas 14, a partir do verso 15, que diz: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele, Jesus, lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqui é ceia, no outro evangelista é as bodas do filho do rei. Mas importante, o reino dos céus é semelhante a casamento, e não a noivado, e não a namoro, e não a festa sem sentido. Não, o Senhor está chamando as pessoas para formar com Ele um corpo em espírito. Observe bem isso, onde é a situação de ser casamento e não noivado. Nunca houve isto. Atentemos a isto. E apelo repetindo: é desde 1948 que no Brasil estão mudando a versão, colocando noiva onde é esposa, colocando noivo onde é esposo. Mas felizmente erraram tanto que existem coisas absurdas, né? A eis aqui a noiva, a mulher do cordeiro. Se é mulher, não é noiva. Então eles mesmos querendo mudar com um entendimento incorreto, e eles mesmos tropeçam naquilo que colocaram. E essa passagem está em Apocalipse. Continuemos. Passamos agora no nosso esboço a um tópico segundo: a purificação do templo, a transformação de água em vinho, um milagre. Seus discípulos por isso já se admiraram e reconheceram a ele sendo o Messias. Mas as coisas continuam. No capítulo 2, verso 12 a 22, texto esse que lemos das Sagradas Escrituras. Verso 12: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e os seus discípulos, ou seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito:
o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-lhe de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que tinha dito. Aí está, outra vez, esta passagem que mostra para nós a purificação do templo, que ali estava Jesus operando de uma forma tremenda, com autoridade e zelo, na casa de Deus. Se antes foi transformar água em vinho, agora era purificação da casa do Pai. Passando ao primeiro parágrafo, nesse tópico segundo, de volta à Judéia, desta vez encontramos o Senhor Jesus presente em Jerusalém por ocasião de uma Páscoa. Podemos já conhecer o episódio narrado nestes versos através dos outros evangelhos, mas aqui existem diferenças significativas. A pretexto de atender às necessidades materiais daqueles que chegavam a Jerusalém para adorar a Deus, muitos vendilhões e cambistas haviam se instalado no pátio do templo, contaminando aquele lugar santo com a sua vil ganância. Cristo adentra o recinto e, no ato que impressiona a todos, expulsa de lá os comerciantes e suas mercadorias, como que purificando e devolvendo a dignidade devida à casa de Deus. Na casa de Deus, lugar santo. Na verdade, se formos contemplar o projeto do templo pelo que foi construído no deserto, o povo não tinha entrada nos lugares santos. No pátio, não. No lugar santo, não. Lugar santíssimo, menos ainda. Mas agora, aqui temos que no pátio da casa do Senhor havia comércio, ou seja, ali não podia estar, e estavam todo tipo de gente comerciante. Se lembrarmos, no pátio que entravam os sacerdotes, e mais à frente, lugar santo, outra vez os sacerdotes, para os cerimoniais próprios de cada lugar. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e depois do sacrifício de expiação do pecado de todo o povo. Mas agora o negócio, todo mundo estava lá dentro do pátio, comerciantes nas suas diversas mercadorias, e o pretexto era coisas para servir ao Senhor. Observe, servir ao Senhor, mas no coração mesmo, Jesus estava vendo, havia ganância, havia injustiças, havia roubo nas transações comerciais que ali existiam. O Senhor não aceitou e opera esse processo. Esse texto podemos ver em Marcos capítulo 11, verso 15 em diante. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse, observe esse verso, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito um covil de ladrões. Então, além de ação errada no lugar santo, ainda havia injustiça, havia roubo, ou seja, estava tudo errado, e Jesus faz esta operação ali. Muito bem, olha o zelo da casa do Senhor, irmãos. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. O templo é lugar de adoração, é de culto a Deus. E imagine num culto a Deus lá, o pessoal atravessando para lá e para cá, carregando água, algum vaso, algum utensílio,
Ali não é lugar de ficar transitando, ainda mais com algum transporte material. Atente a isso. É para estar prostrado diante de Deus, em adoração. Por isso que no Oriente, algumas formas de culto que lá existe, em diversas instituições religiosas, também nem cristãs, existe uma reverência grande. Nós precisamos copiar isso. Não o que eles adoram, mas a forma como eles se adoram. Tira o sapato fora, se prostram, ficam prostrados, e o assunto lá não tem conversa lateral, não tem água para lá e para cá, e incrível. Não existia isso antes, de alguém estar bebendo água no púlpito para lá e para cá. Não tinha. E muito menos alguém como garçom passando, servindo água aos que estão no púlpito. E agora não é mais água, eu já vi refrigerante também, Coca-Cola, Guaraná. Então, perdemos o sentido do lugar do culto a Deus. Beber uma água assim, se eu, por exemplo, faço, não faço por vaidade nem nada, é por necessidade, porque a garganta seca, algum outro processo. Nós estamos num ambiente que, vamos dizer assim, o ar está poluído. Então, por necessidade, não fico aqui bebendo ou bebericando de uma forma, vamos dizer assim, deliciando de uma água aqui diante de todos. O faço quando necessito, só para isso. Mas, naquele tempo, vou lá, paro aqui, eu culto para lá buscar água para beber. Está errado. Alguém está movimentando para buscar água? Está errado. Quebrou o momento de oração ou o momento de adoração a Deus. Isso nós temos que entender. E hoje virou norma. Não só anda com água para lá para cá, como vem com lanche e outras coisas mais, e no púlpito é servido. Eu fico impressionado com isso. Isso nunca existiu antes, mas agora virou moda. Parece que uma igreja copia a outra. Estão servindo não é água só, é refrigerante também. Então vamos mudar, vamos receber refrigerante. Quer copiar algo que acha bonito, ou um bom serviço, uma boa assistência aos convidados, aos que estão no púlpito. Não é assim. Nós não viemos ao culto para beber, nós viemos para adorar a Deus. Então precisamos ter esse cuidado. E outros que bebem de uma forma até que parece que, meu Deus, como eu vou dizer? Faz questão de ser servidos, como que sendo uma autoridade importante. Não está certo isso. O lugar da casa do Senhor é lugar de oração, adoração, e não de parecer que nós estamos numa vitrine ou num restaurante para ser servidos. Não, de forma nenhuma. Temos que tomar cuidado. Mas continuando na nossa lição, um segundo parágrafo no tópico 2, a purificação do templo. Esta demonstração de zelo não é só lembrada pelos discípulos como cumprimento da palavra profética. O zelo da tua casa me devorou, palavra que está no Salmo 69, verso 9. Os próprios judeus parecem ter entendido a importância do ato de Jesus, pois pedem dele uma demonstração de autoridade, um sinal, pois somente o Messias poderia purificar a casa de Deus e restaurá-la à sua glória. Mas ao invés de dar o que eles pediam, o Senhor os desafia: derrubai este templo e em 3 dias o edificarei. Ainda que tais palavras tenham escandalizado os judeus e mais tarde usadas para o acusar falsamente, João explica que somente após a ressurreição é que os discípulos entenderam que Jesus se referia ao seu próprio corpo como templo de Deus. Entendemos então que o sinal aqui relatado por João está na própria purificação do templo. Se Cristo pode purificar um templo de pedras contaminada pelos homens, ele também pode edificar um novo templo, não mais corruptível como o de Jerusalém, mas incorruptível em seu próprio corpo,
ressuscitado para congregar em torno de si todos os verdadeiros adoradores e filhos de Deus. Essa noção de templo de Deus, então é colocado que templo de Deus na verdade é o próprio ser do homem. O seu corpo é templo de Deus, porque existe aqui o fôlego de vida que procede de Deus, o Espírito de Deus. Isso que precisa ser entendido. E depois nós estudamos há pouco as cartas de Pedro, e lá é colocado que nós somos o templo. Desse templo, particularmente cada um de nós, somos pedras vivas, somos casa, morada do Espírito de Deus, outros disseram. É isso que Jesus falou, derribar esse templo, o seu corpo, no qual estava a plenitude da glória de Deus, ou da divindade de Deus, que nós estudamos na lição anterior, mas no terceiro dia ele voltaria com a ressurreição. É isso que Jesus estava colocando, que era o sinal máximo dele ter autoridade e ser o Messias, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, mas voltaria à vida, porque o Pai assim já tinha estabelecido. Então observe bem essas coisas. Se Jesus tem o poder de purificar as nossas vidas, nossos corpos, para serem templos limpos para a habitação de Deus, morada de Deus, quanto mais aquele. E naquele, a purificação não foi água, não foi algum detergente, não, ali foi tirar para fora o que contaminava no sentido espiritual, usando a casa de Deus de forma errada, para propósito errado, ainda mais no aspecto de ser uma atuação desonesta para com os peregrinos. Ou seja, de alguma forma, se Jesus falou de ladrões, eles não estavam sendo verdadeiros, sinceros em trocar moeda, por exemplo, nos valores corretos. Devia ter alguma coisa a mais. E as que nós já conhecemos na parte do comércio, e tem uma procura grande, o preço também sobe desnecessariamente, só para dar mais lucro, e não para atender aos peregrinos, ao intuito da obra de Deus. Todo cuidado é pouco, mas vejamos alguns versículos sobre isso, os profetas que diziam, e o próprio Jesus dizendo, da santidade da casa do Senhor, da glória que seria trabalhado. Ageu 2, versos 6 a 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Promessas de uma glória tremenda, sim, mas quando ele viesse. Malaquias 3, verso 1 até 3, outra vez: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Referia-se a João Batista. Continuando a leitura: e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Observe Jesus operando a purificação dos levitas, das pessoas. E quando Jesus vinha e dizia: os teus pecados estão perdoados, pronto, está perdoado, está purificado. É a operação do Senhor nesse processo de trazer santidade, pureza ao templo de Deus. Esse prédio, também esse prédio, usado adequadamente para os propósitos certos, da forma certa, glorificando a Deus, casa de oração, aí sim, mas
mais do que isso, as nossas próprias vidas, os nossos corpos. Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. São as palavras que temos nas Escrituras. E em João capítulo 11, verso 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Observem que o sumo sacerdote falou de uma forma que parecia assim impensada, que Jesus devia morrer pela nação. Ou seja, está incomodando, trazendo falta de paz, inquietação no meio do povo. Melhor que ele morra para o bem da nação. E Jesus, ou João evangelista, diz: sim, ele profetizou, ele era sumo sacerdote e falou uma coisa certa sem querer, porque foi impulsionado por Deus, ou foi impulsionado pelo Espírito Santo. Mas Jesus devia morrer não só pela nação de Israel, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, ou seja, para juntar todas as pedras vivas, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, agregá-los para ver um só corpo, do qual ele, Jesus, é a cabeça, e servindo ao Pai. Esta era a verdade aqui colocada. Lembremos, todos nós, para sermos um corpo unido a Cristo, um corpo, a cabeça é Cristo. Esta união é casamento, não é noivado. Continuando, passando o terceiro tópico, reações aos sinais de Jesus. Este assunto está na continuidade dos versos 23 a 25, que agora podemos também estar lendo. Verso 23: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Observem, Jesus apresenta algo novo aqui. Vejamos no nosso texto do material de classe, no seu parágrafo único que aí está. Assim lemos: podemos perceber um contraste entre as reações ao primeiro e ao segundo sinal aqui relatados. Os discípulos viram a glória de Cristo no milagre e foram confirmados na sua fé, enquanto os judeus se escandalizaram e não creram. Mas agora João apresenta uma terceira situação que para alguns pode parecer intrigante. Muitos, vendo os sinais que fazia, creram. Muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. É preciso ter cuidado com o sentido aparente da expressão crer no seu nome. Nesta e em outras passagens deste evangelho, muitos judeus não se escandalizavam nem rejeitavam abertamente a Jesus, estando convencidos de que ele devia ser um profeta de Deus, ou até mesmo o Cristo. Mas somente o Senhor podia discernir neles uma fé contaminada pela malícia, interesse próprio e dúvidas que facilmente cederiam ante as pressões ou paixões do mundo. Então observa, temos três situações. Jesus opera alguma coisa e alguns se admiram, é ele o Messias, e passam a segui-lo. Outros, vendo, se aborrecem. Em algum lugar diz que até mesmo por inveja não queriam Jesus. Está fazendo muitos sinais. Mas tem
o terceiro grupo, que diz que crê, ou de fato crê, percebe, entende, é ele mesmo, é o grande profeta de Deus, é o grande profeta de Deus, mas com isso eu não posso mais. Aí pronto, já começa a pensar naquilo que tem que deixar para servir a Cristo, que nem aquele para quem Jesus disse: vai, dê tudo aos pobres do que você tem, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Ele olhou, pensou e saiu de lado. Ou seja, muitos creem, mas não renunciam ao mundo. Então é uma terceira situação, e só Jesus pode dizer isso, porque Jesus vê lá no fundo do coração, compreende, entende que eu sou o Messias, o Filho de Deus, mas prefere o mundo. Assim, João capítulo 7, verso 31 e verso seguinte, lemos: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, ainda fará mais sinais do que os que este tem feito? Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Observe que o simples fato de Jesus ter vindo de Nazaré, nascer em Belém, cumprindo as Escrituras, mas depois sair de Belém e mudar-se para a Galileia, confundiu muitos. Por isso também está escrito que Jesus seria uma pedra de tropeço para muitos. Ou seja, por coisas bobas eles já não aceitam Jesus mais, entendendo ser sábios, e na verdade estavam sendo nécios. Procura entender, procura indagar. Se algum deles chegasse para Jesus: Jesus, onde é que você nasceu? Eu nasci em Belém. Mas o senhor não é de Nazaré? Sim, depois de ter nascido em Belém eu fui para Nazaré. Pronto, explicou. Então pronto, agora cumpre-se toda a Escritura. Mas ninguém perguntou, e por uma suposição, sem maior indagação, já afasta-se de Jesus e não segue mais, a pretexto de conhecimento das Escrituras, e perde o benefício maior. Mas em João 12, 43, Jesus diz bem claro: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Portanto, estejamos atentos a todas essas nuances: os que creem mesmo, os que são contrários de qualquer jeito, e aqueles que creem, mas não quer mudar de vida, amam mais o mundo e a glória do mundo. Por isso que entendamos, naquele tempo e depois também de Jesus ter subido aos céus, muitos eram perseguidos, proibidos de ir ao santuário, ao templo em Jerusalém. Suas ofertas não eram aceitas, os sacerdotes não faziam o cerimonial, porque eram seguidores do Nazareno. Muito bem, e muitos, para não perder a vida religiosa, ficaram com a religião e deixaram de seguir Jesus. Até hoje isso existe, irmão. Muitos estão seguindo as instituições religiosas e esquecendo de seguir primeiramente a Jesus. Aí por qualquer norma diferente, por coisa que há de mudança, aceita a mudança das normas religiosas, mas não permanecem nas Sagradas Escrituras. É a mesma coisa, estão amando o mundo, amando a aceitação nas instituições religiosas e deixando de seguir a Cristo Jesus. Continua até hoje este assunto. Portanto, Jesus analisa a nossa vida e vê em que temos crido. É nele mesmo e para ele, ou para nós mesmos? Portanto, estejamos atentos. E a palavra diz que o coração do homem é perverso, é enganoso mais do que todas as coisas.
Vamos ver, que estamos seguindo de fato? A Jesus ou o mundo, ou até mesmo as religiosidades apresentadas nas instituições religiosas. Concluindo agora, dentro do nosso esboço, somente uma palavra final de consideração. João escreveu um evangelho de sinais, revelando uma profunda mensagem por trás da aparência visível dos milagres operados por Cristo. Ao contrário de muitos que se deleitavam apenas no benefício físico ou material que esses prodígios proporcionavam, que o nosso interesse maior seja por conhecer e entender realmente quem é Jesus Cristo e qual é a verdadeira natureza da obra que Ele veio realizar por nós. Quantos receberam de Jesus benefícios de milagres tremendos, mas depois não seguiram Jesus? Esse é o perigo de nós termos em Jesus alguns benefícios e continuarmos citando a Ele, ou dizendo que o seguimos, mas pelos benefícios momentâneos, enquanto que uma renúncia dessa vida, deixar de amar o mundo, às vezes isso não acontece em nós. Então pegamos o benefício e não queremos saber dele. Isso é impróprio também. Mas no estudo que fazemos no Evangelho de João, vamos ver outros milagres e muitas palavras de instrução de Jesus, e tudo isso vai complementar a nossa lição, o nosso conhecimento melhor a respeito do próprio Senhor Jesus. Assim, concluindo a nossa lição, lembremos que passamos por este esboço, onde temos no nosso desenvolvimento a transformação da água em vinho, um primeiro sinal. Depois Jesus agindo na purificação do templo, ainda aquele templo ou lugar de adoração a Deus santo em Jerusalém, mas na verdade hoje Ele opera em nós, verdadeiro templo vivo de Deus. E as reações aos sinais de Jesus, as reações àquilo que Jesus procede, faz nas nossas vidas, ou que Ele traz de ensino nas Escrituras. Podemos ter três situações diferentes, ou seja, crer mesmo e viver, ou crer, mas não viver, porque amamos o mundo, ou aqueles que são contrários, adversários, gratuitos do Senhor, mostrando que temos por pai mais ao diabo do que na verdade a Deus, como alguns acham fácil dizer, chamar Deus por pai, mas ser contrário às palavras que Jesus tem. Porque seguir a Jesus, ou dizer que o segue, se lança suas palavras para trás de suas costas. Isso não é correto. E o nosso textuário bem claro para nós, colocando João, ou Jesus, João narra, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só atenção, que a sua glória ali era uma gotinha só, e a glória maior é a sua morte redentora e depois sua ressurreição e tudo mais o que segue. Assim encerramos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.